irmãos, o propósito da primeira carta de Pedro é de encorajar os cristãos a perseverar em meio ao sofrimento, mantendo vista a esperança, a graça que lhes foi reservada, o qual vai culminar somente na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu peço por favor que com bastante atenção você possa observar e notar, perceber o contexto, porque ele vai estruturar a nossa vida baseado somente na palavra do Senhor, num viver prático, nos encorajando a vivermos de uma forma condizente com a palavra do Senhor. Como sendo então a última mensagem que fala sobre a carta de Pedro, dentro dessa série, nós vamos ver dentro do contexto a responsabilidade cristã na igreja. Nós veremos também a necessidade de suportarmos uns aos outros mutuamente. Veremos também a necessidade de suportarmos os sofrimentos juntos. Vamos ver também o pastoreado e a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, para que a nossa vida seja uma vida humilde e de esperança em Cristo. E certamente nós seremos consolados, corrigidos, exortados e edificados para que continuemos firmes. Eu gostaria bastante que você ficasse atento, então, a essa relevância espiritual para a prática da mensagem, para como uma vida ao longo do desfecho da nossa exposição. A carta ela tem um tom acentuadamente pastoral. À medida que o apóstolo ele fornece orientações e exortações, ele requer de nós uma resposta cristã condizente com o que ele vai elucidar ao longo do texto de toda a carta. Como a última mensagem, eu vou precisar só observar alguns pontos. A passagem, então, em que Pedro chega mais perto dessa afirmação e do propósito desse contexto da carta, está no final, do meio para o final do verso 12 do capítulo 5, não precisa abrir nesse momento, onde ele diz: eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando de que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então ele nos direciona dizendo que a verdadeira graça de Deus, ela está em suportar e aplicar frente às oposições e rejeições tudo o que ainda nós enfrentaremos. Nós precisamos emanar Cristo, respirar Cristo, e evidenciar nas situações cotidianas do nosso dia a dia, na nossa breve passagem nessa terra, um viver realmente pautado no Santo Evangelho. Pedro, então, nos 4 primeiros versículos do capítulo 5, ele pede aos colegas de presbiterato que conduzam o rebanho de Deus de acordo com a vontade do dono do rebanho, o qual é Deus. Pois os problemas eles só aumentariam na jornada terrestre, uma vez que os cristãos, que nós somos chamados de entre o mundo. Em João 15, do verso 18 e 19, diz assim, palavras de Jesus: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele vos escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Bem, dentro desse contexto, nós precisamos do quê? De entender que Pedro ele vai trazer ao longo da carta vários pontos importantes para que essa aplicação seja adequada à nossa vida, haja vista a hostilidade do mundo quando nós professamos e temos consciência de sermos servos de Jesus Cristo. Para isso, eu vou fazer uma breve recapitulação, onde Pedro ele introduz o discurso e fala sobre o alvo da nossa fé. Ele diz que, obtendo o alvo da fé, é a salvação da nossa alma. Nós temos um objetivo em comum, ele identifica isso para aqueles cristãos como sendo o alvo da fé deles, a salvação da vossa alma. Pedro ele nos consola ao dizer que fomos regenerados de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus, quando
do verso 23 e 25, ele diz: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que vos foi anunciado. Pedro também ele destaca que suportar as tristezas e os sofrimentos injustos por causa de uma vida com Cristo, consciente em Cristo, vai agradar a Deus. Capítulo 2, verso 19, diz assim: porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, o seu viver, o seu proceder e o seu caminhar. Pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Ele ressalta então que para isso nós fomos chamados, para essa caminhada de sofrimento, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nós somos chamados, então, a ter uma vida de sofrimento, provações e situações baseados no exemplo do nosso Salvador. Ele também chama a nossa atenção, Pedro, quando ele diz que nós somos chamados a não revidar aos insultos, não fazer as ameaças quando formos maltratados, mas sim nos entregar àquele que julga retamente. No capítulo 2, verso 23 e 24, ele diz: pois ele, quando insultado, Jesus, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele vocês foram sarados. Amém, irmãos? Pedro destaca e coloca então que nós, o nosso viver e o nosso proceder deve ser completamente diferente das hostilidades que nós sofremos dia a dia. Ele ainda destaca que nós devemos responder com palavras de bênçãos às ofensas, refrear a nossa língua do mal e das palavras enganosas. Ele diz que nós devemos também viver na prática do bem, que nós devemos nos empenhar para alcançarmos a paz. Quando ele diz no capítulo 3, da seguinte forma: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário. Respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, não aqui nesse mundo. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Busquem a paz e empenhem-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Bem, irmãos, foi uma breve recapitulação introdutória para seguirmos no desenvolvimento e entendermos o contexto de que os nossos irmãos, naquela época, estavam inseridos. Então, frente a essas hostilidades que eles recebiam, que eu e você recebemos, frente aos sofrimentos, existe então uma necessidade e uma responsabilidade, tanto coletiva quanto individual, na nossa vida na igreja, na nossa vida em sociedade, no trabalho, no lar, no íntimo, no seu coração, no seu andar, no seu vestir, no seu falar, ou seja, em ser diferente do curso deste mundo, em ser uma pessoa realmente diferenciada. E para isso nós precisamos de líderes bíblicos.
nós precisamos de pessoas que com amor, paciência, firmeza, nos mostrem o caminho da verdade bíblica conforme a direção clara, concisa e precisa do Senhor. Não nos voltando para situações e contextos dentro do aspecto do emocionalismo e nem para as nossas próprias inclinações. Até aqui compreensível, irmãos? Para o desenvolvimento do texto agora, eu não vou ler novamente os 4 primeiros versículos, mas eu peço, por favor, que você acompanhe comigo só o início do versículo 1. Ele é bem importante para a gente entender o contexto dos versículos que seguem. Então, no capítulo 5, verso 1 diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Os 4 versículos aqui vão estar falando sobre o pastoreado bíblico. Vai falar, então, à luz do sofrimento e vai nos conotar como deve ser o presbiterato bíblico. Mediante, então, todos esses sofrimentos expostos, que ele contextualiza à luz de toda a carta, ele também demonstra essa necessidade, essa responsabilidade, essa firmeza mediante a fé. No verso que nós lemos, a palavra rogo é um pedido, é uma súplica, só que uma palavra muito importante é o pois. O pois é uma conjunção que faz uma conexão com o versículo anterior. O versículo específico a qual o texto se refere é o versículo 19 do capítulo 4. Porém, para que nós possamos ter uma compreensão adequada, eu peço, por favor, que você volte comigo no capítulo 4. Faremos uma breve leitura, bem sucinta, do verso 12 ao 19. Ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra ninguém, nenhum de vós, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem, amados irmãos, não é fácil fazer isso. Em meio a um contexto de sofrimento, eu encomendar a minha alma ao fiel Criador na prática do bem é algo que exige de nós maturidade, disciplina, temor, reverência, andar em santidade, ser orientado de uma forma coerente, condizente e bíblica. Então, esse contexto, quando ele fala aos presbíteros, ele está nos condicionando e voltando a esse ponto, dizendo que os sofrimentos por causa de Cristo vão acontecer mediante a nossa caminhada aqui. Bem, Pedro, então, ele faz essa súplica aos presbíteros que estão entre os destinatários da carta, que são os eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, que são forasteiros, que estão de passagem por este mundo, que estão na dispersão, ou seja, estão espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles são eleitos segundo a presciência de Deus em santificação para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, ele se identifica como eu, Pedro, presbítero como vocês. Ele se identifica de uma forma a ser par com eles.
Ele não se identifica de uma forma a se exaltar, se gloriar, a se ensoberbecer. Pelo contrário, ele se identifica como um deles. Ele também enfatiza que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, ou seja, ele presenciou a trajetória do Senhor Jesus, a vida dele, os ensinamentos, milagres, curas, a morte de cruz, a sua ressurreição dentre os mortos e a ascensão aos céus. E ainda ele revela que ele é coparticipante, ele vai participar juntamente da glória que há de ser revelada. E aí então no verso 2 e 3 ele enfatiza sobre o pastoreado do rebanho, que é o rebanho de Deus, e ele enfatiza com 3 contrastes muito fácil de enxergarmos no contexto. Ele enfatiza dizendo que o pastoreado, ele não deve ser mediante constrangimento, sórdida ganância e nem como dominadores. E ele mostra os contrapontos. Quando ele diz, não por constrangimento, ele diz que o pastoreado, ele deve ser exercido, o ofício de ser um pastor não deve ser como uma obrigação, como forçado ou forçosamente, ou ser obrigado. Você deve fazer isso de uma forma obrigada. Não. O oposto a isso é que ele deve exercer de forma espontânea, livremente, à vontade, com amor, com dedicação, com zelo pelas almas, porque são almas eternas. Ele faz então o segundo contraponto, quando fala-se sobre sórdida ganância, observando e objetivando, à luz da época, o que nós podemos ver hoje claramente em várias outras denominações, o lucro econômico, as finanças e as riquezas. Ele diz que isso deve ser feito de boa vontade, com liberalidade, não olhando para isso, de graça recebei, de graça dai. Ele também faz o terceiro contraponto, o terceiro contraste, quando ele diz que não deve ser exercido de uma forma autoritária, dominadora, mas sim submissos ao Senhor. Fazer isso com mansidão, fazer isso com humildade. No verso 3, ele finaliza dizendo, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, o modelo é uma referência a ser seguido. Ele diz que um bom exemplo do pastor bíblico, do presbítero, onde ele faz as referências adequadas ao contexto, ele mais ou menos quer dizer o seguinte: vocês querem saber como deve ser um exemplo de marido? Olhem para o meu casamento. Vocês querem saber como tratar as pessoas? Olhem para como eu trato as pessoas. Vocês querem saber como é ser honesto? Olhem para como eu caminho no mundo desonesto e como é o meu proceder. No verso 4, finalizando então esse contexto, ele diz o seguinte: ora, logo em seguida, logo que o Supremo Pastor ele se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então ele fala sobre o ponto de vista de uma recompensa, onde o pastoreado do rebanho, ele vai culminar em uma relevante e importante bênção da parte do Senhor. Quando ele fala sobre uma coroa imarcessível, ele tem em mente, dentro do contexto que ele tinha, as Olimpíadas, onde os atletas se dedicavam, se esforçavam para receber e culminar em ganhar o primeiro prêmio, que seria uma coroa de folhas de louro. Então, o primeiro colocado em dada prova, ele recebia uma coroa de folha de louro, mas depois de alguns dias, algumas semanas, essa coroa, ela murchava, ela era marcessível. Ele diz então que a coroa que esses presbíteros, esses pastores, esses servos do Senhor vão receber são coroas. É uma coroa duradoura, eterna, inalterável e incorruptível. Fazendo uma aplicação para esse contexto, meus irmãos, vocês conseguem perceber o quanto que é árduo a responsabilidade da igreja local, o quanto que é árdua a responsabilidade da liderança do nosso amado irmão, do nosso amado pastor, daqueles que o Senhor levantou para nos exortar, corrigir e advertir?
conseguem perceber o nível de responsabilidade que a eles é conferida e o quanto que eles vão ser cobrados? Requer de nós o quê? Atenção, um proceder adequado, condizente com aquilo que a santa palavra diz, não um regozijo individual e reclinado às nossas inclinações carnais. Um outro contexto que nós podemos aplicar de uma forma simples é você individualmente, dentro do seu lar, dentro das pessoas que você discipula, dentro do pastor do lar, como nós tivemos uma mensagem abençoada trazida pelo nosso amado diácono irmão Kleber. Dentro da sua individualidade, meu irmão, irmã, as pessoas que você tem ali dentro do seu meio, do seu viver, qual tipo de responsabilidade você tem tido para com essas pessoas? Porque são almas eternas. Tudo que eu e você dissermos a ela, um dia nós prestaremos conta. Você tem vivido aquilo que você tem pregado? Isso é muito importante, irmãos. Até aqui compreensível, irmãos? Amém, irmãos? Um segundo ponto importante, está logo no comecinho do verso 5, é quando Pedro ele faz uma referência aos jovens. Logo no começo, acompanha comigo, por gentileza. Rogo igualmente aos jovens, ele diz, peço igualmente aos jovens, sejam ou sede submissos aos que são mais velhos. Então Pedro, da mesma forma e com a mesma conotação que ele falou para os presbíteros pastorearem o rebanho, que é o rebanho de Deus, ele faz aqui uma aplicação prática para a vida dos jovens que estão naquela igreja. Fica um pouquinho difícil de entender se ele está conotando isso para pessoas com uma idade realmente mais jovem, comparado com a liderança, ou se ele está dizendo também para quem? Para os novos membros, para as pessoas que estão se chegando à igreja. Bem, completamente aplicável nos dois aspectos, ele diz que o proceder deles não está sendo adequado, não está sendo correto. As pessoas com mais idade, elas têm mais experiência. Haja visto, então, serem os presbíteros da igreja, espalhados por toda a dispersão. O que eles devem fazer é de se sujeitar, andar conforme as orientações daqueles que possuem mais experiência de vida que eles. Vocês não estão fazendo isso e isso não é adequado. Uma aplicação para esse pequeno contexto. Jovens que estão aqui, membros que chegaram recentemente, pessoas que frequentam a nossa igreja, vocês têm se sujeitado aos conselhos do nosso ancião, do nosso pastor, daqueles que amam vocês verdadeiramente? Vocês mais velhos, que têm a responsabilidade de levar um entendimento adequado da palavra do Senhor às pessoas mais velhas, têm feito isso moldado no caráter do Senhor Jesus Cristo? É algo que eu, meus irmãos, vocês, meus irmãos, temos que meditar e refletir. Você deve orientar, discipular e nortear os jovens baseados na Santa Escritura, não nas minhas vontades, não nas minhas inclinações, observando o contexto que cada dia mais ele culmina e rumina para uma situação não bíblica, não santa, não pura e não piedosa. Um terceiro ponto importante, na minha Bíblia eu não tinha notado isso, quem abriu a minha mente para isso foi o irmão Jonas. Nesse verso, no verso 5, quando depois da palavra mais velhos, tem um ponto e uma vírgula. Esse ponto e vírgula, irmãos, significa que ele volta a ideia e a linha de pensamento a continuar conversando com os membros da igreja. Então a palavra outrossim, para aqueles que tiverem a mesma tradução que a minha, vai dizer e quer dizer o seguinte, ou seja, igualmente e da mesma forma. Diz assim o texto: outrossim, no trato uns com os outros, fingi-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pedro, então,
os orienta a tratarem uns aos outros com humildade. Ele faz um apontamento, ele abre um parênteses dentro do contexto, faz a adequada aplicação para os presbíteros, para os mais jovens, e ele volta então dizendo que o procedimento da igreja não tem sido um procedimento de humildade. Porque imagine que estratégia ruim é eu ter os meus irmãos como meus adversários frente a uma perseguição. Eles estão sendo perseguidos, afligidos, estão sendo, por vezes, sendo perplexos em várias situações, só que ainda e além disso, eu tenho a adversidade dos meus irmãos, quando eu os trato com arrogância, quando eu não prefiro a eles. Então ele diz que o ideal é que nós tratemos com humildade, considerando os outros em detrimento de nós mesmos. A orientação é de que eles se sujeitem também ao sofrimento. Então, quando ele usa a expressão sob a poderosa mão de Deus, o sofrimento que eles estão passando é porque Deus está permitindo, para tratar o coração, o caráter, para ver se eles vão realmente ser crentes em Cristo Jesus, porque não é fácil a nossa caminhada aqui nessa terra. Então a poderosa mão de Deus está trazendo este momento. É porque Deus permite, é porque Deus quer que isso está acontecendo e vai acontecer. Não se rebelem quanto a isso. Não falem mal dessas situações. Pelo contrário, no verso 5, 7, ele dá uma dica importante para nós. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a perseguição e os sofrimentos nos geram aflições e ansiedades. Por vezes você na sua casa, no trabalho, na sociedade, em situações diárias, por vezes como eu, irmãos, vocês se sentem afligidos em diversas situações. Qual é a orientação bíblica para isso? Levem as vossas ansiedades diante do Senhor, orem ao Senhor. Então as injúrias, perplexidades, perseguições, sofrimentos do cotidiano, elas não devem nos afligir. Nós temos segurança em Cristo, nós temos um Salvador. E a palavra nos remete, então, a sempre lembrarmos disso e levarmos a Deus em oração. Deus, ele se importa comigo e com você. Deus, ele cuida de mim e de você. E ele ouve o clamor do seu povo. Ele dá atenção aos nossos sofrimentos. Ele dá atenção às nossas ansiedades e angústias. O que nós devemos fazer é nos moldar ao caráter de Cristo. Para isso, irmão, aplicando, como você tem sido, meu irmão, diante dos outros irmãos? Você tem preferido os outros irmãos? Você tem tido uma atitude humilde? Você tem realmente glorificado a Deus com o seu testemunho? Quando o irmão vai apontar, dizer, indicar biblicamente em santidade, você já pega um outro versículo fora do contexto bíblico para virar um pretexto para a heresia? Irmãos, nós não estamos passando ainda pelas situações dentro do contexto que Pedro está escrevendo, irmãos. Nós ainda vamos passar por essas situações. Então, se nós murmurarmos, reclamarmos, culparmos a Deus por uma série de situações, irmãos, quão pequenino nós somos e não temos aí uma fé vivificada em Cristo, que sirva isso para que nós possamos refletir e meditar. Um quarto ponto importante, irmãos, está no verso 8 e no verso 9, quando ele vai falar sobre provações, sofrimentos e perseguições, e vai requerer então dos crentes atenção e firmeza. Verso 8 e 9, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, Pedro agora destaca quem está por trás dos sofrimentos dos cristãos.
Ele diz então que nós devemos estar alertas, vigilantes, atentos às situações que nós devemos não baixar a nossa guarda, porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda como um leão em derredor. Talvez você tenha visto alguma série, filme, vídeo, como que um leão se comporta na selva. Ele vê um bando de animais, ele mansamente chega até próximo deles, ruge e ele pega o mais fraco, o mais debilitado, o que aparentemente está inofensivo. Como você e eu estamos na nossa caminhada, irmão? Um adversário, nesse contexto, um inimigo, ele não quer agradar o seu oponente, ele quer eliminar. O texto é muito claro, dizendo que ele está procurando alguém para devorar. E o nosso adversário veio para roubar, matar e destruir. Pedro destaca, então, que o verdadeiro inimigo daqueles cristãos não era Nero e nem o seu exército, ou os ímpios que os caluniavam como traidores, injuriadores e assim sucessivamente, mas o traidor, o qual nós o bem conhecemos. Nem em pouco tempo, no pouco tempo que resta para o nosso adversário, ele quer fazer o maior estrago que ele puder. Na cruz do Calvário, a cabeça dele foi esmagada, só que os seus estertores continuam fazendo o quê? Estragos. E ele não brinca, irmãos. Notem que a ordem que a Bíblia nos dá não é amarrar nem ancorar, é resistir-lhe firmes na fé. Então o nosso inimigo, ele é muito astuto e nós devemos estar muito atentos. Ele continua no texto dizendo no verso 10 e 11 o seguinte: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, irmãos, Deus, o próprio Deus, ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O texto mostra que o nosso Salvador, por um breve período de tempo, ele sofreu nessa terra. Hoje ele está onde, irmãos? À direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus. Então, as situações de sofrimento, perplexidades e dificuldades que você e eu passamos é por um pouco de tempo, quando nós comparamos com a eternidade, com a glória. Deus nos aperfeiçoa, firma, fortifica e nos fundamenta. Se você e eu, meu irmão, temos dificuldades de resistir às astutas ciladas do diabo, o que nós devemos fazer? Nós devemos clamar a Deus, porque Ele vai nos aperfeiçoar. Se você, minha irmã, oscila, recua, por vezes em situações do cotidiano, do dia a dia, entre inúmeras ocasiões e propostas pelo nosso adversário, porque ele é muito astuto e muito sagaz, a sua postura deve ser bem clara. O Senhor Jesus deve te firmar. Para os jovens que não estão aqui, mas com os nossos amados irmãos, com o nosso amado irmão Guilherme, quando vocês se sentirem fracos e em meio às opressões dos ímpios em torno de vocês, lembrem que a mente cauterizada daqueles que não temem a Deus, ela é usada pelo maligno. Então, clame ao Senhor e Ele vai te fortalecer. Irmãos, em todas as situações que nós passarmos, lembremos que quem nos fundamenta é Cristo. A nossa base é Cristo. A base para isso está no verso 11, quando nós lemos que a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor detém o domínio, Ele possui todo o controle, Ele contém tudo pelos séculos dos séculos. O quinto e último ponto de conclusão da carta é quando Pedro ele relata quem foi o amanuense, o escriturista, por detrás de tão belas palavras elucidadas ali por ele. Peço por favor que você acompanhe lá o verso 12, quando ele diz: Por meio de Silvano,
que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Pedro, então, com a ajuda do fiel irmão Silvano, que é Silas, ele escreve resumidamente a carta, encorajando e testemunhando sobre Cristo e sobre a verdadeira graça de Deus. Pedro diz que escreveu essa epístola em parceria, então, com Silvano, que é um dos homens notáveis da igreja primitiva. Podemos observar posteriormente em Atos 15 e 22. Silvano é o mesmo Silas, que acompanhou o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Pedro, então, ele conclui a eles dizendo que eles devem continuar e se manterem firmes nessa graça. O verso 13 diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui ele está dizendo sobre a igreja que está em Roma. Alguns estudiosos chamam a atenção para três elucidações sobre a Babilônia, mas a mais adequada para tudo aquilo que nós entendemos, a referência onde ele fala de Babilônia no texto, remete a Roma. Então Pedro ele tem usado o mesmo recurso que o apóstolo João, quando ele emprega no livro de Apocalipse essa referência a Roma como sendo um código de uma linguagem metafórica. O verso 14, ele finaliza então com uma saudação: saudo-vos uns aos outros com um ósculo de amor, cumprimentem uns aos outros com um beijo santo de amor. E ele finaliza a carta dizendo: paz a vós que vos achais em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bem, irmãos, gostaria de concluir fazendo algumas aplicações e só relembrando os versos dentro do contexto que nós lemos. Do verso 1 a 4, fica uma orientação muito bem clara, explícita e concisa quanto aos presbíteros, quanto ao pastoreado do rebanho, o quão grandiosa tarefa e árdua é para cada um dos presbíteros. No verso 5, ele finaliza e pontua lá uma orientação aos jovens, quanto à submissão aos mais velhos. Ele ainda no verso 5 até o verso 7, ele faz orientações gerais no tratamento uns para com os outros, no procedimento estruturado, baseado e alicerçado em humildade. A partir do verso 8, Pedro ele retoma a falar sobre as provações e pela primeira vez ele mostra na carta, então, quem está por trás dos sofrimentos. Do verso 10 ao verso 14, ele finaliza, então, com as recomendações finais. Bem, irmãos, o crente verdadeiro, ele desfruta, então, desse privilégio e da salvação dada por Deus. Deus, ele fornece os recursos e os incentivos espirituais necessários para passarmos por essas situações e por essas circunstâncias. Nós devemos confrontar o sofrimento, mas nós confrontamos o sofrimento de uma forma diferente. Nós confrontamos o sofrimento através de um sistema de amor e humildade, baseado no nosso Salvador. Quando nós olhamos para Cristo, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo em todo o nosso proceder, em humildade, preferindo uns aos outros, confiados em Deus e não nas ameaças do nosso adversário, que é muito astuto. O nosso ancião, ele precisa agir como um pastor do rebanho. Nós precisamos de líderes amorosos, altruístas, que guiam pelo exemplo o seu rebanho, porque um dia, não só ele, mas todos nós prestaremos contas ao nosso fiel pastor. Ele também diz, finalizando esse contexto, que os membros mais jovens, eles precisam se submeter à liderança como ovelhas e demonstrar com humildade e observar que as suas relações mútuas, elas carecem
da permissão, do incentivo, do aconselhamento bíblico para que o caminho possa ser um pouco mais fácil. Pastores e ovelhas, eles precisam estar atentos e resistir a Satanás, cujo plano é destruir os cristãos por meio do sofrimento, e para isso ele é muito sagaz e muito astuto. Bem, escrita de Roma com a ajuda de Silvano, que é Silas, a carta tem o propósito de te encorajar, me encorajar, encorajar aqueles cristãos da época a sofrerem e testemunharem, testificarem de Cristo. Que a graça de Deus esteja presente no sofrimento e, baseado nisso, nós possamos evidenciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, peço que essa mensagem fale aos nossos corações, que o Senhor a cada dia agregue mais e mais, e por favor, aquilo que eu, pela minha limitação, não consegui agregar, que o Espírito Santo possa agregar a cada um de nós, que nós caminhemos juntos, que nós estejamos atentos às situações que nós estamos envoltos. Os dias, irmãos, não são dias simples, não são dias fáceis. Se eu puder pegar verdadeiramente na mão de um crente bíblico com uma disposição mental aprovável, a nossa caminhada aqui, não que seja fácil, mas ela vai ser mais firmada, fortificada e alicerçada na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos a Deus em oração?